Olá, meu nome é Daniel, sou professor de matemática aqui da equipe Madan e a aula de hoje é sobre função quadrática. Muito bem, pessoal, como a aula de hoje é sobre função quadrática, muitos alunos, muitos de vocês já devem estar pensando, né? Então hoje o professor vai falar daquela famosa função f de x igual a x² mais bx mais c. Sim. Mas antes de começar a aula, é importante que alguns conceitos fundamentais sobre função o aluno já tenha em mente. Nós não vamos discutir esses conceitos agora, mas eu vou citá-los para que você estude e saiba esses conceitos para poder acompanhar a aula melhor aqui com a gente. Tá? Primeiro, o aluno tem que saber o que é uma função. A definição de uma função é a seguinte: dados dois conjuntos A e B, define-se uma função f de A em B como a associação de todos os elementos de A com um único elemento de B. Então isso é importante. Dados dois conjuntos A e B, esse conjunto A nós chamamos de domínio, o conjunto B nós chamamos de contradomínio, define-se uma função f, geralmente a gente usa a letrinha f de função, tá? De A em B, ou seja, do domínio no contradomínio, como a associação de todos os elementos de A com um único elemento de B. Tá? Lógico que existem outras relações entre os conjuntos A e B, mas nem toda relação é uma função. Tá? Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Certo? Beleza? Então essa é a definição. Todos os elementos de A, todos os elementos do domínio devem estar associados com um único elemento do contradomínio. Muito bem, esse conceito é importante. O conceito de imagem também é importante, gente. Principalmente função de segundo grau, que nós vamos ver que a imagem ela está bem definida ali. Tá? A imagem, o conjunto a imagem, é composto por todos os elementos do contradomínio que estão associados com algum elemento do domínio. Professor, traduz isso melhor. Muitos alunos confundem isso aí, tá, gente? Até por culpa de alguns professores que passam o conceito errado. Tem aluno que acredita que o contradomínio é igual à imagem. Isso é mentira. Tá? A imagem sempre será um subconjunto do contradomínio. Pode ser igual. Os dois conjuntos podem ser iguais, mas não necessariamente são iguais. Então, se você olhar bem aqui no diagrama ao lado, a gente tem um conjunto A, que é um domínio, e um conjunto B, que é um contradomínio. Repare que essa associação que nós estamos fazendo aqui, essa relação, é uma função, porque todos os elementos de A associam-se com um único elemento de B. Ou seja, não sobra nenhum elemento de A que não associa com alguém de B, e todo elemento de A associa com o único de B. Repare que em B há elementos que não estão associados com ninguém. Isso pode ocorrer em uma função. Então o conjunto B é chamado de contradomínio. Se o A é o domínio, o B é o contradomínio. Mas a imagem é um subconjunto de B. São os elementos que recebem ou que estão associados com alguém de A. Se todos os elementos de B estiverem associados com alguém de A, o contradomínio será igual à imagem. Mas, se a definição a imagem são todos os Y que estão recebendo ou estão associados com algum X. Então, nesse caso, o conjunto imagem é composto pelos elementos y1, y2 e y3. Além disso, gente, vocês também têm que relembrar o conceito de o que é um plano cartesiano. Muitas das vezes que nós formos resolver questões aqui no quadro, ou digamos, a maioria das vezes, se não, quiçá, todas as vezes, né, nós não vamos ficar representando função por meio de diagramas. Nós vamos representar funções através ou por meio do plano cartesiano, certo? Então, o plano cartesiano é um plano composto por dois eixos orientados. O que significa isso? Que eles têm um sentido de crescimento, por isso que a gente coloca uma setinha, certo? Um eixo orientado que nós chamamos de abscissa e um eixo orientado que nós chamamos de ordenada. Em geral, os alunos chamam o eixo orientado de abscissa de eixo X e o eixo das ordenadas de eixo Y. E toda função, como ela é uma associação entre dois conjuntos, como ela é a relação entre dois conjuntos, nós podemos colocar todos os elementos do domínio no X, todos os elementos do contradomínio no Y e fazer as relações entre eles. E a partir daí nós vamos ter um ponto
E esse ponto, ele é representado por um par ordenado. Par, porque são dois. Ordenado, porque tem que seguir uma ordem. O par ordenado, ele é sempre representado pelo x, vírgula, y. Você sempre diz primeiro o elemento do domínio, vírgula, em segundo o elemento do contradomínio. Tá? Então aqui ao lado a gente vê uma função qualquer, gente, não importa que função é essa, representada aqui num plano cartesiano. Dá para ver que a curva aqui é uma curva que talvez não seja uma das curvas que vocês conheçam ou estejam acostumados a ver em provas, em questões de vestibulares. Mas é uma função, dá para perceber que todo elemento de A associa-se com o único elemento de B. Um outro conceito muito importante é o conceito de zeros de uma função. Eu sei que você deve estar se perguntando assim, professor, mas eu nunca ouvi isso, zeros de uma função? É, porque nós, estou me incluindo também, tá? Professores e alunos, chamamos isso de raízes. Mas como a gente viu em aulas passadas, uma equação, quando a gente vai resolver uma equação igual a uma equação a zeros, né? A gente vai achar as raízes de uma equação. Uma função, a gente fala que ela tem zeros. Eu sei que esse conceito aí muita gente mistura, mas não tem problema, gente. Eu também vou continuar chamando de raízes, porque é assim que vocês estão acostumados, nós também estamos acostumados, mas sabem que o nome correto são zeros, tá? Mas vamos lá. O que são zeros ou raízes de uma função? Certo? São os elementos do domínio que eu aplico na função e a função devolve o valor nulo, ou seja, devolve o valor zero. Ou seja, são os elementos do domínio de A que estão associados com zero no contradomínio, que nesse caso também faz parte da imagem. Então, o que são os zeros ou as raízes de uma função? São os elementos do domínio que estão associados com o zero ou com o elemento nulo, certo? São os elementos do domínio que, ao aplicarmos a função, façam que a função devolva o valor zero, o valor nulo. Então, são os elementos de A que estão associados com zero no contradomínio. Obviamente, o zero também faz parte da imagem. Mas em um plano cartesiano é muito fácil identificar as raízes. Se você olhar aqui, as raízes nesse desenho são exatamente os elementos do domínio x1, x2, x3. Porque são esses elementos que estão associados com o zero do contradomínio, da imagem. São esses elementos que eu jogo na função, que eu aplico na função e faço com que a função devolva o valor nulo. Tá? Se você observar bem nessa figura aqui do plano cartesiano, um outro conceito importante que você tem que saber também é os intervalos onde a função é crescente, onde ela é decrescente ou mesmo onde ela é constante, que não ocorre nesse caso. Tá? Então o aluno tem que entender que a função é crescente nos intervalos onde, se você aumenta o x, o y aumenta. Então a gente define que em intervalos onde há aumento de x e necessariamente há aumento de y, a função é crescente. Em intervalos que ocorre o contrário, ou seja, se você aumenta o x, o y diminui, a função é decrescente. Tá? Então o aluno também tem que saber isso aí, porque a gente vai precisar trabalhar com esse conceito em função de segundo grau. Porque uma função de segundo grau ela tem trechos decrescentes e trechos crescentes. Tá? Ela tem dois trechos aí. Então a gente vai ter que trabalhar com isso aí. Bom, dado que o aluno sabe então o que é uma função, o que é um domínio, o que é um contradomínio, o que é uma imagem, o que é uma raiz, ou zeros, que a gente já discutiu aqui, plano cartesiano, saber identificar uma função em um plano cartesiano, saber identificar as raízes, só de olhar uma função no plano cartesiano, a gente pode iniciar a nossa aula de hoje. Tá? Então a nossa aula de hoje é sobre função quadrática. E uma função quadrática, gente, ela possui uma lei de formação muito bem definida. A lei de formação é o seguinte: uma função quadrática, vou chamá-la de f, de A em B, ou seja, de domínio A e contradomínio B, só será uma função quadrática, ou como alguns conhecem, como função polinomial de segundo grau, ou apenas função de segundo grau, eu sei que muitos de vocês falam assim, se somente se a lei de formação dessa função for a seguinte: f de x é igual a ax² mais bx mais c. A, b e c são os coeficientes, x é a variável e o f de x também é variável, como alguns alunos gostam de chamar, o y. Tá? X e y as variáveis. Para cada x a função devolve um y. Um detalhe importante, para ser uma função polinomial de segundo grau, porque isso é um polinômio, são três monômios, dá para a gente ver,
ou uma função quadrática, como alguns gostam de chamar, o a tem que ser, ou seja, o coeficiente a tem que ser não nulo, tem que ser diferente de zero. Senão torna-se uma função do primeiro grau, né? Ou uma função linear, como alguns gostam, ou uma função afim, como alguns conhecem também. Tá? Então hoje nós vamos trabalhar com isso daí. Só de você saber a definição de uma função quadrática, você já resolve algumas questões do Enem. Com a aula de equações quadráticas, que eu sugiro você assistir antes dessa aula, e com esse início em que a gente define função quadrática, como ax² mais bx mais c, você já vai conseguir resolver algumas questões do Enem. Inclusive, agora, na aula de hoje, eu vou resolver 3 questões do Enem, só de saber a definição como ax² mais bx mais c. Então acompanha comigo a resolução. Primeira questão da aula de hoje, Enem 2014. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é... Então tem as alternativas. Letra A, y igual a menos 1 sobre 25x² mais 7/15 de x. Letra B, y igual a menos 1 sobre 10x² mais 2x. Letra C, y igual a 1 sobre 24x² mais 7 sobre 12x. Letra D, y igual a 4/15 de x mais 2. Letra E, y igual a x. Conforme o enunciado da primeira questão, um professor fez uma prova que parecia que as questões estavam difíceis, então ele resolveu ajustar a curva. Tá? Para quem não sabe, isso é muito usado em estatística aí. Na faculdade acontece muito isso. O professor às vezes faz uma prova que parece que os alunos foram mal, ele não aplica outra prova, ele só ajusta a curva. Né? Ele pega as notas da turma e carrega um pouco para cima. Certo? O professor ajustou a curva aqui. Ele falou que ajustou segundo uma curva ou uma função polinomial de grau menor que 3, tá? Que deve seguir as seguintes características. Quem tirou 0 na prova, infelizmente com o ajuste de curva vai continuar com 0, não tem conserto. Quem tirou 10, não é infelizmente, mas felizmente vai continuar com 10. Tá? Então os extremos da curva não mudaram. Perceba que quem tirou 5 vai passar a tirar 6. Professor, mas eu já estou com um problema já. Eu sei que a função é polinomial, mas ele falou de grau menor que 3. Qual o grau da função? 2, 1 ou 0? Se você não sabe o grau da função, você tem que chutar a função de maior grau possível. Qual é a função de maior grau possível menor que 3? É a função de grau 2. Então nós vamos chutar que a função que esse professor usou foi essa função aqui, ó, uma função da forma f de x é igual a ax² mais bx mais c. Você poderia me explicar por que você chutou uma função de grau exatamente 2? É fácil a explicação, gente. É o seguinte, se a função for realmente do segundo grau, ótimo, a gente deu o chute certo. Professor, mas se ela for do primeiro grau? Ou seja, quando nós fizermos as contas aqui, esse A vai dar 0. Se esse A der 0, ela é do primeiro grau. Professor, mas se ela for de grau 0? Não tem problema. A e B dá 0. Então perceba que se eu chutar a função de grau 2, eu consigo obter uma função do primeiro grau, zerando o A, ou uma função de grau 0, zerando o A e o B. Agora, se você fizer o contrário, se você fizer o chute de uma função do primeiro grau, ela nunca vai virar do segundo grau. Por isso que se o enunciado diz que a função tem que ser de grau menor que 3, você tem que chutar o maior grau possível, que nesse caso é uma função de grau 2. E agora nós temos que calcular quem é essa função, determinando os seus coeficientes A, B e C. Perceba, para eu determinar 3 coeficientes A, B e C, eu preciso de 3 informações. E eu tenho as 3 aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. Com essas 3 informações eu consigo determinar quem é A, quem é B e quem é C. Só um detalhe, antes de iniciarmos a resolver a questão, perceba que a função não pode ser de grau 0, por exemplo, né, gente? Porque a função de grau 0 é uma função constante. E essa aqui não é constante.
né? A gente percebe aqui que quando é 0 é 0, quando é 10 é 10, claramente não é uma função constante. O que é uma função constante? Independente do x ou do elemento do domínio que se aplique na função, a função sempre devolve o mesmo valor. Isso é uma função constante. Então, ou seja, a gente não pode ter necessariamente A e B nulos. Então, com certeza a função ou é do primeiro grau ou é do segundo grau. Analisando as três informações que a questão nos forneceu, eu sugiro a gente aplicar as duas primeiras, são as mais fáceis. Tá? Então, vamos aplicar a primeira informação. Vamos lá. Primeira informação, informação 1. Ele diz o seguinte na informação 1. O f de 0 é igual a 0. Beleza, professor. O que eu faço então? Ó, você vai fazer o seguinte. Você vai jogar 0 no x. Joga 0 no x. A vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c é igual a 0. Acho que todo mundo concorda que 0 ao quadrado é 0 vezes a é 0. B vezes 0 é 0. Então a gente conclui de cara que o coeficiente C é igual a 0. Esse foi fácil de determinar. Depois que nós estudarmos as propriedades de uma função quadrática, você vai ver que de cara dava para ver que o C era 0. Mas não importa, por enquanto a gente fez o cálculo aqui. 2. Ele diz que f de 10 é igual a 10. Vamos fazer assim então? Quando eu aplico o 10 na função, a função continua me devolvendo o valor 10. Qual será a informação que nós vamos obter a partir daqui? Então joga 10 na função, vai ficar como? A vezes 10 ao quadrado mais B vezes 10 é igual a 10. Professor, cadê o C? Pessoal, a gente já sabe que o C é igual a 0. Eu não vou colocar de novo aqui, vamos economizar espaço. Eu vou dividir toda essa equação, perceba que agora é uma equação, né, isso aqui, por 10. Posso dividir por 10, que é um número não nulo, né? Tá? Então a gente vai obter a seguinte equação. Então se eu dividir 10 ao quadrado por 10, sobra 10. 10 por 10 sobra 1, né, gente? 10 por 10 sobra 1 também. Então aqui a gente obtém a seguinte equação. 10A mais B é igual a 1. Essa é a informação que eu obtenho, né? Essa é a equação que eu obtenho com a segunda informação. A terceira informação é a seguinte. F de 5 igual a 6. O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Que informação que eu vou obter? É só substituir lá. A vezes 5 ao quadrado mais B vezes 5 é igual a 6. Então tá aí a minha equação. Nesse caso aqui, não sei se é melhor simplificar, porque não dá, né? Que o 6 não divide por 5, vamos deixar assim mesmo, né? Tá? Depois a gente vê o que a gente faz aqui. Então vai ficar assim, ó. 25A mais 5B é igual a 6. Essa é a terceira equação que eu obtenho aqui. Então perceba que eu tenho essa equação que tem A e B e essa equação que tem A e B. Ou seja, com essas duas equações eu consigo montar o que a gente chama de um sistema linear. Um sisteminha 2x2, bem simples de resolver, e eu consigo achar quem é A e quem é B. Então eu vou resolver esse sisteminha linear aqui do lado. Tá? Vou fazer uma divisória aqui, gente. Muito bem, com essas duas equações, gente, a gente monta um sistema linear simples aqui. Olha esse sistema linear, ó. Primeira equação diz que 10A mais B é igual a 1. A segunda equação diz que 25A mais 5B é igual a 6. Um sisteminha linear bem simples de resolver. Todos vocês têm que saber resolver isso aqui. Eu sugiro a gente multiplicar essa aqui por 5 para poder fazer a subtração das duas equações. Certo? Então, o meu novo sistema vai ficar assim, ó. 50A mais 5B é igual a 5. E aqui 25A mais 5B é igual a 6. E agora eu vou subtrair a equação de cima da equação de baixo. Alguns alunos acham que para resolver um sistema linear você só pode somar as equações. Isso é mentira. Você pode subtrair, somar, multiplicar, fazer o que você quiser, até dividir uma equação pela outra. Lógico que dividir uma equação pela outra, gente, o que eu digo é dividir um lado pelo outro e o outro lado pelo outro, né?
No fundo, toda subtração é uma soma, né? A gente sabe disso aí também. Então, ó, 50A menos 25A dá 25A. 5B menos 5B, gente, ó, corta. 5 menos 6, menos 1. A é igual a menos 1 sobre 25. Aqui está o coeficiente A, percebendo já que é uma função de segundo grau mesmo, porque o A não é nulo, né? Bom, para achar o B, basta você substituir o A em uma das equações aqui. Eu sugiro substituir nessa primeira aqui, porque ela está mais simples. Então, vou substituir o A aqui. Ó, como é que vai ficar? 10 vezes, quem que é o A? Menos 1 sobre 25 é igual não, né? Mais B é igual a 1. Dá para simplificar por 5, né, isso, gente? Dá 2, aqui dá 5, menos 2 quintos, porque tem um menos aqui, não esquece. Passa para lá, mais 2 quintos. Então, o B é igual a 1 mais 2 quintos. Como é que faz continha? 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. O B é igual a 7 quintos. Certo? Ou seja, chegamos à conclusão que nossa função polinomial de segundo grau, ela é essa daqui, ó. F de x é igual, né, ax² mais bx mais c. Quem é o A? Menos 1 sobre 25, x². Quem é o B? Mais 7 quintos de x. Certo? E você vai olhar agora de novo nas opções e vai perceber que essa é a opção de letra A. Segunda questão da aula de hoje. Enem, segunda aplicação de 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função F de T é igual a menos 2T² mais 120T. Em que T é expresso em dia e T igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou no letra A, 19º dia, letra B, 20º dia, letra C, 29º dia, letra D, 30º dia, letra E, 60º dia. Nessa segunda questão, você vai perceber o quão é importante você saber resolver uma equação do segundo grau ou uma equação quadrática, que foi uma das aulas que a gente já fez aqui, que seria interessante você ter assistido antes, certo? Porque é o seguinte, a questão diz o seguinte: o governo está fazendo detetizações para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Então, segundo o estudo que eles fizeram, o número de pessoas infectadas, contando durante 2 meses, ó, do dia, né, de um primeiro dia que eles começaram a contar, que não tinha ninguém infectado, até o dia 60, seguia essa função aqui, que claramente é uma função polinomial de segundo grau, uma função quadrática, porque o T, que substitui o x, né, gente? O T aqui são o número de dias, está ao quadrado aqui, né? A gente tem um polinômio, o maior grau do polinômio é o grau 2 aqui. O Y, que é o F de T, ele devolve o número de pessoas infectadas, certo? Então a questão diz o seguinte: o governo já fez uma detetização e pretende fazer uma segunda detetização. Essa segunda detetização será realizada no dia em que o número de infectados atingir 1.600 pessoas. Ou seja, o número de infectados for igual a 1.600. Então, que dia deverá ocorrer a segunda infecção? É simples. Basta você resolver essa equação aqui, ó. Quando que a função f de t vai devolver o valor 1.600. É só isso, gente. Tá? Então você vai ver que a gente vai chegar numa função, ou melhor, vai chegar numa equação de segundo grau. Vai ficar assim: menos 2t² mais 120t é igual a 1.600.
Se você quiser fazer já simplificações, perceba que aqui você pode fazer simplificações, que isso é uma equação, isso é uma função. Você não vai dividir isso aqui por 2 não, porque aqui tem um outro termo, um y aqui, certo? Aqui não, aqui você pode dividir dos dois lados por 2, isso é um erro muito comum. Ah, professor, você simplificou aqui embaixo, mas aqui você não simplificou. Isso é uma função, isso é uma equação. Você só pode fazer simplificações e equações porque você está simplificando dos dois lados. Se você dividir dos dois lados por um número não nulo, os dois lados permanecem iguais, certo? Então, ó, dividindo ambas equações por menos 2, pode ser? Não, vou dividir por 2 mesmo, não vou mexer com o sinal aqui não. Então aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar quanto, gente? 60, e aqui vai ficar quanto? 800, certo? Então aqui vai ficar menos t quadrado. Se a gente reorganizar para ficar bonitinho, vai ficar assim, ó. T quadrado passando tudo para o outro lado. O 60 passa para lá, vai ficar menos 60t. E o 800 já está lá, vai ficar assim, ó. Mais 800 é igual a zero. Perceba que não é uma equação tão simples de ser feita assim, né? Não dá para você falar as raízes de cara, tá? Mas a gente sabe resolver isso aqui. Perceba que é uma equação completa, né? Uma equação que tem o A igual a 1, o B igual a menos 60 e o C igual a 800. Uma equação completa, a gente já aprendeu a calcular a soma das raízes, o produto das raízes, mas se você ainda não tiver familiaridade em achar as raízes por soma e produto, aplica a formulazinha de Bhaskara que tudo vai se resolver tranquilamente. Então como é que é a formulazinha de Bhaskara, gente? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Esse é o delta. Eu gosto de calcular o delta separado para o aluno não se confundir. O B é menos 60, toma cuidado que tem que ir com o sinal, tudo bem que ao quadrado não faz diferença, né? Menos 4AC, menos 4 vezes 1 vezes 800. Então, nosso delta vai ficar assim, ó. 60 ao quadrado, gente, é 3.600. Menos 4 vezes 800, menos 3.200, que 4 vezes 8 é 32. Fazendo a subtração, maravilhosamente, nosso delta dá um número bem bonito, que é 400. Por que eu digo que é bem bonito? Porque 400 é um quadrado perfeito. Se a gente fizer isso aqui, ó, a gente vai continuar a equação de segundo grau assim, ó. O t, que é o x, é igual. Lembra da formulazinha de Bhaskara? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Como é que vai ficar isso aqui, gente? É igual. Quem é o b? Não é menos 60? Com menos na frente fica mais 60. Quem é o delta? 400. Raiz quadrada de 400? Mais ou menos 20. Sobre 2a, o a é 1. Tá? Então vou colocar, nem vou colocar 2 vezes 1, já vou deixar como 2 aqui. Então tá aí. Ah, professor, tem duas soluções. Verdade, você tem duas soluções. Quais são elas? Se a gente pegar o sinal de menos, gente, tem 1, vai ficar como? 60 menos 20 sobre 2. 60 menos 20, 40 sobre 2, 20 dias. Tá? O T é número de dias, hein? T2. Quem vai ser? 60 mais 20 sobre 2. 60 mais 20, 80 sobre 2, 40 dias. Certo? Então, qual será a minha resposta? Gente, ele quer a questão diz o seguinte, ele vai ter que voltar no enunciado. A segunda detetização ocorrerá quando o número de infectados chegar a 1.600. Então, segundo essa função quadrática aqui, o número de infectados chegará a 1.600 em duas oportunidades. No 20º dia e no 40º dia. No entanto, quando ela chegará primeiro aos 1.600 infectados? Obviamente, é no 20º dia. Então, nesse 20º dia é que ocorrerá a segunda detetização. Então, segundo o enunciado, não a resolução da equação, segundo o enunciado, essa solução aqui não convém, certo? Então, nós vamos ficar que a segunda detetização ocorrerá quando, gente? No 20º, que se você olhar agora as alternativas, vai perceber que essa é a letra B.
Terceira questão da aula de hoje. Enem 2013. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T de T é igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400. Contém minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta? Letra A, 19 minutos. Letra B, 19,8 minutos. Letra C, 20 minutos. Letra D, 38 minutos. Letra E, 39 minutos. Se você reler a questão com atenção, você vai perceber o seguinte. A questão fala que existe um forno. Esse forno provavelmente é um forno que trabalha a altíssimas temperaturas. E no momento que você desliga o forno, você não consegue abrir imediatamente. Existe uma trava de segurança, provavelmente. Então, a temperatura do forno ela vai diminuir. Assim que você desliga, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O forno só é destravado quando a temperatura atinge valores menores ou igual a 39 graus Celsius. Tá? Então, chegou nos 39 graus Celsius, a trava, né, não para de funcionar, o forno é destravado e você consegue abrir o forno. Então fez um estudo que assim que a pessoa desliga o forno, a temperatura do forno segue essa função quadrática aqui. Aqui a gente tem o tempo em minutos, obviamente o tempo começa do valor maior ou igual a zero, desligou o forno, dispara o cronômetro, certo? Dispara o tempo aqui. A temperatura T é dada em graus Celsius. Perceba que qual a temperatura inicial desse forno? É só substituir o tempo por zero. Tá? Quando o tempo é zero, zero ao quadrado é zero, sobre 4 é zero, então isso aqui é zero. Ó. Então a temperatura inicial do forno é 400. Ou seja, na hora que você desliga o forno, qual a temperatura dele? 400 graus Celsius. Aí, você pode abri-lo? Não. Segunda questão, não. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a temperatura, chegou nos 39, pode abrir. Então a questão faz uma pergunta muito simples. Quanto tempo você vai ter que esperar para conseguir abrir o forno? O que você vai ter que resolver, gente? Uma equação do segundo grau, novamente. Então, ela diz o seguinte, ó. Quanto tempo você vai ter que esperar até que a temperatura atinja os 39 graus Celsius? Tá? Para resolver essa questão, essa equação, basta substituir a função aqui, ó. Menos t ao quadrado sobre 4 mais 400 é igual a 39. Se você relembra da nossa aula de equações quadráticas, a gente disse que isso aqui é uma função quadrática incompleta. Perceba que ela só tem aqui, ó, o A e o C, né? Se a gente passar o 39 para cá, vai ficar o A e o C. Então não precisa fazer Bhaskara, não precisa fazer nada. É bem rápido fazer essa equação aqui. Basta isolar o tempo, basta isolar o t ao quadrado. Toma cuidado que eu já vi muito aluno passar esse 4 multiplicando aqui. Toma cuidado, gente. Não é assim que resolve, não. Primeiro, ó, passa o 400 para lá, subtraindo, né? 400 menos 39, 361, tá? Então vai ficar assim, ó. Menos t ao quadrado sobre 4 é igual a menos 361. Agora sim você pode, né, passar o 4 multiplicando. Menos com menos aqui dos dois lados, é como se multiplicasse a equação toda por menos 1, né? E eles vão acabar se cancelando aqui. Então a gente pode dizer que t ao quadrado é igual a 4 vezes 361. Aqui eu só quero dar uma dica, gente. Não faça essa multiplicação, porque você vai ter que tirar a raiz quadrada, e a raiz quadrada de 4, você já sabe. A de 361 eu recomendo que vocês saibam também. Uma das coisas que eu falo com meus alunos é saibam todos os quadrados perfeitos até 20. 11 ao quadrado, 121. 12 ao quadrado, 144. E assim vai, gente. Tá? 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361. Por que eu falo isso? Porque geralmente esses são os números que as provas colocam para você. Como a maioria dos alunos não sabe quanto que é 19 ao quadrado, ele vai e coloca esse número lá. Porque o aluno acha que errei a questão, que número feio. Não é um número feio, isso é um número bonito. Esse aqui é o 19 ao quadrado. Tá? Então toma cuidado. Pelo menos esses quadrados perfeitos até o 20 é importante que você saiba. Então, ó, 2 ao quadrado vezes 19 ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada, gente, vai ficar assim, ó. T é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado e de 19 ao quadrado.
pelas propriedades de radiciação, eu posso falar que essa raiz quadrada aqui vai dar 2 vezes 19, tempo aqui em minutos é mais ou menos 38. Obviamente, gente, o domínio da função é para tempo maior ou igual a zero, então eu vou ignorar o resultado menos 38, porque ele não nos convém. Então, o tempo que eu vou ter que esperar até poder abrir o forno é de 38 minutos. Relendo as alternativas, a gente percebe que essa alternativa aqui é a letra D. Percebam que até agora nós trabalhamos muito com a parte algébrica de uma função quadrática, certo? A gente ainda não desenhou nenhum gráfico. No entanto, uma das coisas mais cobradas em provas, em vestibulares, inclusive no Enem, é justamente a cara da função num gráfico, ou a curva que a função faz em um plano cartesiano. A função quadrática, ela faz uma curva muito específica que possui várias características, que nós vamos denominá-la de parábola, tá? E essa curva possui várias características, várias propriedades. Nós vamos nomear alguma dessas propriedades e toda vez que você vê essa curva em uma questão, você vai ter que necessariamente identificar que é uma função quadrática. Então, uma função só pode ser denominada de quadrática se somente se sua curva no plano cartesiano for uma parábola. Esse se somente se é muito legal, gente, porque é o seguinte, se a questão te dá a função na forma algébrica, ax² mais bx mais c, você sabe que a curva é uma parábola. E vice-versa. Se a função te der só o plano cartesiano, só a curva no plano cartesiano, só a figura, e te disser que é uma parábola, você pode concluir que é uma função quadrática. Então, por isso que a gente diz se somente se na matemática. Se você identificar só a parte algébrica e disser e ver que é uma função quadrática, a sua figura é uma parábola, e se você só ver a parábola, saiba que a função é uma função quadrática. Muito bem? Tá? Então vamos ver algumas propriedades da parábola. Gente, a gente em geometria analítica define melhor o que é uma parábola. Mas como geometria analítica não é um assunto recorrente no Enem, muitos alunos não sabem qual a definição exata de uma parábola. Tá? Então tem que saber exatamente o que é o foco de uma parábola, o que é a diretriz de uma parábola, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Então tem muito aluno que pergunta assim, professor, se a questão não me disser que é uma parábola, como é que eu vou saber que é uma parábola? Não tem como saber se você não sabe a definição. Então, ou a questão vai ter que te dizer as definições de uma parábola, ou ela vai ter que dizer que a função é da forma ax² mais bx mais c, ou ela vai ter que te dizer a definição de uma parábola na geometria analítica, dizendo foco e diretriz, ou ela vai ter que dizer simplesmente na questão que é uma parábola, o que vai acontecer em todos os casos do Enem. O Enem, sempre que traz o gráfico com uma curva, fala, considere a parábola abaixo. Se ele diz considere a parábola abaixo, é porque você vai ter que concluir que aquela curva é uma parábola. Então tem aluno que acha que a parábola é igual a exponencial, é igual a logaritmo. Não, gente, não tem como saber se a questão não te disser algumas características. Tá? Então vamos ver algumas propriedades da parábola. Propriedades da parábola, eu vou enumerar aqui, eu chamei de P1, propriedade 1. Tudo bem? Então eu estou te dizendo que isso é uma parábola. Tá? Então você vai ter que acreditar nisso. Partir do princípio que isso é uma parábola, porque obedece a essa função aqui, uma função quadrática, ax² mais bx mais c, a, b e c são coeficientes, e lembrando que o a tem que ser não nulo, diferente de zero, porque senão isso aqui é uma função do primeiro grau, certo? Então a primeira propriedade é bem simples, tá? E serve para todos os polinômios, inclusive de grau maior. É achar o termo independente no gráfico. Professor, você nunca usou esse termo antes? Esse C aqui, esse coeficiente C, lá na função do primeiro grau, não sei se vocês lembram, nós chamamos ele de coeficiente linear. Mas ele também possui um segundo nome, que é termo independente. Perceba que ele independe, né? Ele não está multiplicado pelo x, ele está sozinho, ele independe do x aqui. Então toda função polinomial, esse último termo aqui, você pode chamá-lo de termo independente. Então como identificar o C na função? Então eu vou fazer só uma brincadeirinha com vocês. Vocês sabem que o plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, eixos orientados, o ponto de encontro aqui é justamente onde o x é zero e o y é zero.
Então eu vou fazer o seguinte, o que vai acontecer se eu substituir na função o x igual a zero? Olha a continha que eu vou fazer. Se eu jogar x igual a zero na função, o que acontece? No lugar do x, joga zero. Vamos lá? Ó, a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Todo mundo sabe que a vezes zero ao quadrado é zero e b vezes zero, gente, é zero também. Olha que legal. Quando você substitui o zero na função, a função devolve justamente o termo independente. Então, se você aplicar o zero na função, a função cospe devolve o termo independente. Ou seja, tá vendo esse pontinho aqui? Esse pontinho aqui, ele é justamente o pontinho que tem abscissa zero e ordenada C. Então, esse pontinho aqui é justamente o pontinho que possui a abscissa zero, até vou fazer de outra cor aqui para vocês, e ordenada C. Então, aqui é o ponto 0C. Ou seja, se você vê um gráfico aqui que é uma parábola, saiba que onde a parábola interceptar o eixo Y, o eixo das ordenadas, certo? A ordenada daquele ponto é o termo independente da parábola, é o C. Então, por exemplo, se aqui fosse 2, aqui era 2. Se aqui fosse 1, aqui era 1. Ah, professor, e se tivesse aqui para baixo, cortando aqui embaixo, ia ser um C negativo. Então, podia ser menos 1, né? Aqui seria menos 1. Então, o termo independente é bem rápido de ser identificado, desde que você saiba onde a parábola intercepta o eixo Y. Só um detalhe, gente, eu já ouvi aluno falando comigo assim, professor, e se a parábola não interceptar o eixo Y? Isso é impossível. Toda parábola que esteja nesse formato de função, porque existem outros tipos de parábola, mas toda parábola que esteja nesse formato de função quadrática, ou ela vai ser assim ou assim, a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas ela sempre vai interceptar o eixo Y, porque ela é infinita para os dois lados, ela não cresce assim não, ela não possui assíntota. Tá? Se você não lembra o que é assíntota ou nunca viu, não tem problema, mas saiba que não existe parábola que não intercepta o eixo Y. Toda parábola que seja uma função quadrática, em algum momento ela vai interceptar o eixo Y. Vamos para a segunda propriedade. A primeira propriedade, a propriedade P1, nos mostrou como identificar o termo independente apenas olhando o gráfico no plano cartesiano. A segunda propriedade, gente, ela vai nos dizer sobre o primeiro coeficiente, o coeficiente A. Tá? Esse aqui a gente não dá nome não, a gente chama ele de A geralmente, certo? Então, só de olhar para o gráfico, a gente consegue identificar a qual intervalo A pertence. Lógico, considerando um A real. Tá? Então a gente sabe que o A não pode ser nulo, tem que ser diferente de zero. Mas será que ele é positivo ou será que ele é negativo? Tá? Então eu não vou demonstrar isso para vocês, gente. Dificilmente os professores demonstram isso, mas a maioria dos alunos já sabe decorado já. A parábola ela pode vir com duas formas, ou assim ou assim. Isso aqui a gente chama de concavidade, com a cavidade, concavidade. Então, a parábola aqui nesse caso, ela está com a cavidade voltada para cima, ou concavidade voltada para cima, e aqui a concavidade está voltada para baixo. Tá? Então, essas duas características definem o intervalo de A. Se a parábola tiver com a concavidade para cima, saiba que o A da parábola, ele é positivo. Ele tem que ser maior que zero. Tá? Então, se a parábola tiver concavidade para cima, o A é positivo. Se a parábola tiver concavidade para baixo, o A é negativo. Professor, e o zero? O zero nós já dissemos que não pode ser, porque senão a função seria do primeiro grau. Tá? Então perceba, nós já sabemos com duas propriedades identificar duas coisas só de olhar para o gráfico. A concavidade, se é positiva ou negativa, e o C. Repare que esse pontinho aqui, ó, ele possui ordenado igual ao termo independente. Nesse caso aqui, esse aqui, ó. Aqui o C é negativo, porque está abaixo do eixo X, percebam? E aqui o C é positivo, que está acima do eixo X. Tá? Então, a gente já consegue, né, identificar duas coisas aí. Não é ensinado no ensino médio uma propriedade para achar o intervalo que pertence ao B. Dá para determinar esse intervalo, tá, gente?
mas como depende um pouco de conteúdos de cálculo de ensino superior, os professores acabam não dizendo. Então, o coeficiente C é facilmente identificado só de olhar onde a função intercepta o eixo Y, e o sinal do coeficiente A é facilmente identificado só olhar a concavidade. O B, a gente costuma não falar, tá? Se algum aluno quiser, eu posso até dizer aqui, mas eu não vou explicar por quê. Se a parábola cortar o eixo Y subindo, o B é positivo. Então ela pode cortar subindo assim, ou ela faz algo desse tipo assim, corta subindo. Se a parábola cortar o eixo Y descendo, ou assim, por exemplo, o B é negativo. Mas como não tem muita utilidade no ensino médio, os professores acabam não dizendo isso aí. Agora que nós sabemos identificar o C e o A, nós vamos falar agora quais são todos os possíveis gráficos que podem aparecer em prova para vocês. Terceira propriedade. Pessoal, vimos a propriedade 1, vimos a propriedade 2, termo independente, o A, né, concavidade, que determina o sinal do A. Vamos ver então todos os possíveis gráficos que podem aparecer para vocês de funções quadráticas. Para nós identificarmos os gráficos, nós precisamos lembrar daquela aulinha de equação quadrática. Nós até deduzimos a fórmula de Bhaskara. Não sei se vocês se recordam, teve uma hora que nós chegávamos no discriminante. O discriminante é o famoso delta que vocês conhecem. E nós dividimos em três possibilidades. O discriminante positivo, ou delta positivo, o discriminante igual a zero, ou delta igual a zero, ou o discriminante negativo, delta negativo. Essas três possibilidades determinam o número de raízes que a equação vai ter. Certo? Se o discriminante é positivo, a equação possui duas raízes reais e distintas. Se o discriminante é negativo, a função não possui raízes reais. E se o discriminante é igual a zero, ela também possui duas raízes reais. No entanto, duas raízes reais é iguais. Então, se você sabe isso, você vai conseguir identificar isso só de olhar para o gráfico. Acompanhe comigo. Essa função aqui não está interceptando o eixo das abscissas em dois pontos distintos, o eixo x? Eu estou afirmando que é uma parábola. Se eu não disser, não tem como você saber. Se ela é uma parábola, ela teria que ter duas raízes, certo? Nesse caso, como ela está interceptando o eixo x em dois pontos distintos, eu posso afirmar que o delta dessa função é positivo. Tá? Então isso é importantíssimo. Então essa função aqui, só de olhar para ela, você consegue identificar um monte de coisa. Você consegue identificar, por exemplo, que esse aqui é o C, né? O C é negativo. Você consegue identificar que o A é positivo. E você consegue identificar que o delta também é positivo. O A é positivo porque a concavidade está para cima. E o delta é positivo porque possui duas raízes reais, porque intercepta o eixo x, então elas são reais, porque o eixo x é o eixo real, certo? E em pontos distintos, então tem duas raízes reais distintas. Observe essa parábola aqui. Ela intercepta o eixo x em um ponto. Então essa parábola aqui, ela tem aqui, ó, olha o Czinho dela aqui, ó. O Czinho dela está aqui, tudo bem? A gente sabe que nesse caso ele é positivo. O A dela é positivo, assim como essa, porque ambas estão com concavidade para cima, mas o delta dessa daqui é igual a zero. Saber identificar essas informações só de olhar para o gráfico é muito importante, gente. Olha essa outra parábola aqui, ó. Ah, professor, ela não encosta no eixo Y. Vai encostar uma hora, gente. Vai continuar subindo aqui e vai encostar. Essa parábola aqui, ela tem A positivo também. Assim como as outras duas. No entanto, perceba que ela está totalmente acima do eixo X. Ela não intercepta o eixo X, não intercepta o eixo das abscissas. Então, ela não possui raízes reais. Ou seja, essa parábola aqui, ela tem delta negativo. E aqui vai se seguir o mesmo raciocínio, só que perceba que todas estão com concavidade para baixo. Então, todas essas parábolas aqui embaixo, sabendo que eu estou afirmando que é uma parábola, possuem o A negativo e os deltas serão, aqui o delta é positivo,
porque tem duas raízes reais e distintas. Aqui o delta é igual a zero, porque possui duas raízes reais iguais. E aqui o delta é negativo, porque a função não possui raiz real. Então olha o tanto de informações que nós conseguimos tirar só de olhar o gráfico. Só existem esses 6 tipos de gráfico. Professor, como que isso cai na prova do Enem? Eu preciso decorar isso aí? Não, você não precisa decorar, você precisa entender isso aí, tá? Se você souber os conceitos de que o discriminante discrimina, né? O que ele diferencia, que são as raízes, e a concavidade, o que ela diferencia, que a concavidade é ou para cima ou para baixo. Como é que o Enem cobra isso? Vamos ver uma questão que seria muito fácil se você soubesse isso aqui? Acompanhe uma questão comigo aqui, a quarta questão da aula. Quarta questão da aula de hoje. Enem 2013, de novo. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x é igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é letra A 1, letra B 2, letra C 4, letra D 5, letra E 6. Essa quarta questão, ela nos diz o seguinte, que existe uma taça que ela é gerada a partir da rotação de uma parábola. Se você rotacionar uma parábola, certo? Você vai ter uma figura tridimensional que nesse caso aqui vai dar exatamente a figura dessa parábola. Inclusive ela roda em torno desse eixo aqui, certo? Quando a gente tem uma parábola rotacionada, gerando uma figura 3D, o nome disso é paraboloide, tá? Logicamente, vocês só estudam isso na faculdade. Então, uma parábola, uma antena parabólica, por exemplo, não é, na verdade, necessariamente uma parábola, né? Um paraboloide, porque ela é gerada a partir da rotação de uma parábola. Mas se nós analisarmos apenas um corte transversal da taça, nós vamos obter essa parábola aqui. Porque ele diz que é uma parábola, repetindo. Mas ele afirma de novo que é uma parábola, por quê? Porque ele dá a função. Se é uma função quadrática, obviamente é uma parábola. Então ele fala o seguinte, essa função aqui obedece, esse gráfico aqui, obedece a essa função aqui. Ele quer saber qual a altura do líquido. Claramente a altura do líquido, basta a gente descobrir onde a parábola intercepta o eixo Y, o eixo das ordenadas. Se nós descobrirmos onde a parábola intercepta o eixo Y, nós vamos descobrir o termo independente, que é justamente a altura do líquido. Se você olhar para essa figura e olhar para esses gráficos que nós fizemos, claramente essa parábola ali é igual a qual desses gráficos? Nós percebemos que essa parábola da questão é exatamente igual, gente, a esse gráfico aqui, né? Não, ó. A positivo, nos dois casos, a concavidade é para cima. E nesse caso, como ela só encosta no eixo x, o delta dessa função é igual a zero. Se essa função é igual àquela, nós podemos afirmar que essa função aqui também possui o discriminante igual a zero. Olha que fácil. Se o discriminante é igual a zero, como é que a gente calcula o discriminante? B ao quadrado menos 4AC é igual a zero. Vamos calcular juntos aqui? Como é que vai ficar isso aqui então? Ó, quem é B ao quadrado? Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes 3 meios vezes o C, isso é igual a zero. Dá para fazer algumas simplificações, tá, gente? O 2 aqui simplifica com esse 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, 36. Chegamos à conclusão que 36 menos 6C é igual a zero. Passo o 36 para o outro lado, passo o 6 dividindo, vamos chegar à conclusão que o C é igual a 6. Ou seja, a altura desse líquido é igual a 6 centímetros.
Então, a gente conclui, olhando as alternativas de novo, que a alternativa correta é a letra E.